Boa noite, Rose. Oi, gente, vamos entrando. Que vocês possam compartilhar essa live, gente, tá? Oi, Rose, linda, maravilhosa. Gente, pensa numa pessoa maravilhosa. Rose Monteiro, gente. Apaixonada pela Rose. Vamos entrando, gente. Vamos entrando, gente. Gente, daqui a alguns minutinhos a gente entra, tá? Oi, Rose. Tudo bom, Rosemarie? Oi, Pri. Ó, oh, também te amo, Rose. Tá bom, meu amor. Vai lá desfilar, vai. Depois eu vejo os vídeos. Arrasa lá no Tremendão, hein? Beijo, Rose. Boa noite, Rose, linda. Cadê as meninas? Eu sei que tu chegou, Pri, tô te vendo aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho para me fixar. É, Rose, daqui a pouco acaba do Jeff, né? É isso aí, meus amores. Agora são 8h05. Bom, boa noite, meus ouvintes, meus telespectadores. Boa noite. Sou grata por vocês estarem aqui na minha live. Meu programa Mulher de Impacto. Essa sou eu, Mulher de Impacto.
Gente, muito obrigada mesmo. Essa live é sobre depressão, autoestima e ansiedade. Tipo assim, gente, a gente não sabe nada, o que a gente sabe é o que a gente passou. Então a gente não vai estar falando aqui coisas que estão nos livros, que a gente estudou, não, são coisas, são patologias clínicas, essas doenças que aconteceram na nossa vida. Eu já passei por depressão, ansiedade, baixa autoestima, então eu quero estar trazendo um pouco para vocês do que eu vivi e do que essa convidada minha maravilhosa, a Gisele Souza, também passou, tá, gente? Então, vocês vão conhecer um pouco da história da Gi, tá? Ela vai falar um pouco sobre o que ela passou, baixa autoestima, depressão, ansiedade. Isso não é brincadeira, gente. Muita gente acha que é brincadeira, que é coisa da nossa cabeça, é bobeira. Não, não é, gente. Quando uma pessoa chegar para você e pedir ajuda, é porque ela precisa de ajuda, gente. Antes que ela não acabe acabando com a própria vida, então ajude, gente. Oi, Dani, boa noite. Então vamos ajudar, gente, tá bom? Depressão, ansiedade são coisas muito sérias. Gente, eu vou chamar a minha convidada maravilhosa, tá? Gente, depois da nossa conversa, a gente vai ter o pitch de vendas, tá bom? E fiquem até o final. Fiquem até o final, porque vocês vão gostar. É um bate-papo descontraído, tá? Não tem nada de certo ou errado, tá, gente? É um bate-papo super descontraído para vocês saberem um pouco da nossa vida, tá bom? Da nossa rotina, tá bom, gente? Eu vou chamar ela aqui. Peraí. Ah, agora voltei. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Aí eu ouvi a voz do Salomão aí. Amiga, é o Salomão? gente, vocês que estiver na live, não reparem, porque quem tem filho é assim mesmo. E aqui em Sim. casa é difícil, é complicado, mas vamos lá. Ah, mas quem tem criança agir é assim, né? Não adianta a gente querer fazer silêncio, não adianta não. Quem tem criança é assim mesmo. E eu super entendo que eu conheço o seu quartel. Seu quartel tá no meu coração, então eu conheço o seu quartel. Gente, Sabe? a Gi, você tá me ouvindo bem, Gi? Tá me ouvindo bem? Tá? Bem, Então, gente, a Gi, ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Ela tem um coração enorme, tá? Ela com essa vozinha mansa, ela deixa, assim, o coração aquecido de qualquer um que conhece ela, porque ela é maravilhosa. Ela, se você pedir ajuda para ela, só falta te dar a própria roupa do corpo, gente, do jeito que ela é, eu conheço. E a gente tem muitas histórias junto, a gente tem muitas histórias, muitas coisas que a gente passou, muita coisa que a gente viveu. E, tipo assim, Gi, eu só tenho a agradecer pela tua amizade, porque você é maravilhosa. Eu, às vezes, tu sabe como que eu sou, né? Às vezes eu ela é sou cri-cri, tá? chucra, cri-cri. Às vezes eu paro de falar com todo mundo, mas a Gi me conhece, sabe como que eu sou. Às vezes, quando eu sumo, é porque eu não quero falar com ninguém. Eu Então, acredito gente, assim, que quando acontece isso, né, dona Iramaia, a gente tem que respeitar, né? Porque às vezes a pessoa não está no momento da pessoa, né? verdade. Como eu falo, minha avó dizia que nossos 5 dedos da mão não são iguais, né? Sim, Claro que a gente tem que dar uma melhorada no negócio, né? Você sabe, né, amiga? com certeza, com certeza. Às vezes eu sou um pouquinho antissocial, um pouquinho chata. Não, eu reconheço que eu sou muito chata. Ela gosta da coisa muito, muito certa demais. Sou muito perfeccionista, muito chata, a Gi sabe.
Então, voltando. Gi, a gente, não só eu, mas todos os ouvintes, telespectadores, a gente quer ouvir um pouco da sua história. Gi, tá bonita, hein? Nossa, você arrumou toda pra live, olha! Amiga, não vou mentir. Eu só coloquei um casaquinho, que eu tô morrendo de frio. E já estou maquiada, né? Com certeza, já estou maquiada. Eu dei Então, amiga. Pra ficar vermelho dos dois lados. Não, eu tô amando o teu cabelo assim. Eu tô amando o teu cabelo. Amando mesmo. Tá muito Eu bonito. ainda estou me encontrando, porque, gente, quem está em transição sabe o quanto é difícil, sabe? Então, Verdade. para mim, que estou acostumada a ficar trocando de cabelo, sabe que para mim, assim, está sendo muito difícil, mas estou tentando. Gi, conta um pouquinho pra gente da sua história de vida. Lembrando que o pitch de vendas é só no final, tá? Então a gente quer saber um pouco da sua história. Pode levar o tempo que for, que a gente quer saber tudo, tudo. Então vai levar muito. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Souza, tenho 4 filhos, né? Apesar de não parecer, mentira, mas eu tenho 4 filhos. Sou casada há 20 anos já, né? Aí. E sou modelo plus size, sou princesa plus size São Vicente. Sou coautora de um livro da Empreendas Pretas, que conta um pouco da minha história e a história de outras mulheres também. E faço doces para vender, né? Eu acredito que seja isso. Eu esqueci de alguma coisa, Ramanhada? Não esqueceu. Gi, eu quero saber um pouco da sua infância. Porque na sua infância você não tinha autoestima elevada. Como a gente já conversou, eu sei da sua vida, da sua infância, da sua adolescência. Como foi para você? Eu não sei você, mas como eu, na minha infância e na minha adolescência, eu me sentia feia. Eu me sentia fora dos padrões, né? Então eu queria saber como que foi para você isso, na sua infância, na sua adolescência? Olha, na minha infância, assim, eu tive uma vida muito difícil, né? Para quem não me conhece, para quem me conhece também sabe que eu fui uma menina que eu não tive bonecas para brincar, eu não tive, assim, roupas novas, sabe? Minha avó, eu fui criada pela minha avó, né? A minha avó, ela sempre teve muito zelo, sabe? Minha avó me ensinou muita coisa, tudo que eu sei hoje de casa, né? Foi a minha avó que me ensinou. Então, eu tive uma vida muito, assim, difícil. Eu posso dizer que é difícil, porque a gente não tinha as relíquias assim, que a gente tem hoje, as regalias, né? Verdade. Eu sempre... minha avó me privava de tudo. Ah, vó, vamos no mercado, eu quero comprar um biscoito. Ah, não tem, filha, hoje não tem. Eu me lembro muito bem na época, ainda era cruzeiro ou cruzado, uma coisa assim. E tinha muita gente em casa e de repente a minha avó falou assim, olha, alguém tem que ir lá comprar feijão. E naquele tempo, feijão no mercado, eu morava no Maitá. E no mercado eles pesavam o feijão. E 50 cruzeiro ou cruzado, gente, agora não lembro assim o certo. Era muito dinheiro mesmo. Sim. E eu peguei e eu falei assim, já que ninguém vai, eu quero comer, então eu vou ir. Aí eu falei, vá, me dá o dinheiro que eu vou. Aí nisso que eu fui, chegou no meio do caminho, começou a dar aqueles ventos com rodamuinho de areia. Nossa. E eu fiquei muito desesperada, porque eu morria de medo. Sozinha. E na época o Maitá ele era muito aberto, assim, não tinha tantas casas. Né? Eu tinha os meus 9 para 10 anos naquele tempo. Então era tudo aberto. E eu fui. Nossa, quando veio o vento, o que eu fiz? Eu abri a mão e soltei o dinheiro. Quando eu soltei o dinheiro,
E pior que era o único dinheiro que minha avó tinha. Ela deixou isso bem claro. Caramba! E quem disse que eu queria voltar para casa? Eu falei, se eu voltar para casa, eu vou apanhar. Só vinha isso na minha cabeça. Se eu voltar para casa, eu vou tomar uma surra da minha avó. Sabe? E eu fiquei em pânico na rua. Até eu me lembro, eu tava me lembrando esses dias que a mulher pegou e me levou para casa, porque eu fiquei tão em pânico com aquela. Como é que se fala? Com aquela situação, né? Com a Eu fiquei tão situação. em pânico. Isso, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Vou voltar para casa, vou apanhar. Mas, bem, eu fui. Cheguei em casa, minha avó só não me bateu porque lá tinha um monte de gente, assim, já de idade, né? Que deveria ter ido no meu lugar e não foi. Aí, nisso, né, passou-se um tempo e eu fui abusada pelo meu tio, que eu até conto nessa história, né, no livro. Eu fui abusada pelo meu tio, às vezes eu não queria de jeito nenhum para casa da minha tia. Só que às vezes eu era obrigada a ir, porque como eu era criada pela minha avó e minha mãe trabalhava muito, a minha avó ia para casa da minha tia e tinha que me levar. E eu era obrigada a ir. E eu fui. Quando eu cheguei em casa, quando eu chegava lá, aí eu tinha que dar benção para aquele homem. E quando eu ia dar benção para ele, gente, pense uma menina que ficava desesperada. Era eu. Imagino, não? E o pior é que era assim, no meio tinha uma casa, no fundo tinha outra, e as pessoas parecem uma coisa. Queria que eu fosse lá atrás buscar um negócio na casa da minha tia. Aí, nisso que eu passava no corredor, ele me agarrava. Ele me agarrou. Aí ficou lá, sabe, falando um monte de coisa, falando que não era para me gritar, porque se eu gritasse, ele ia me matar. Mas, olha, era uma tormenta, assim. Graças a Deus, gente, que ele já morreu. Que eu acho que se fosse hoje, eu mesmo mataria ele com as minhas mãos. Deus que me perdoe. Mas, não, é porque, sabe, cria uma raiva. Até um dia desses, eu tava aqui no Instagram, e eu estava vendo, a moça estava falando que teve uma caminhada, né? Sobre a violência infantil, né? O abuso infantil. E nisso ela estava falando, aí eu coloquei lá embaixo, eu queria tanto que na minha época, né, que meu tio fez isso comigo, tivesse um telefone para me ligar para alguém, para pedir ajuda para alguém. Para falar, porque a mulher falou assim que de 3 em 3 horas, se eu não me engano, tem uma criança sendo abusada. Sabe? E isso, e hoje, assim, e fora que eu me lembro também que quando eu estava na casa de uma amiga, o pai dela também tentou abusar de mim. Sabe? Então aqui a minha avó falava, olha, nunca vai para casa de amiguinha, minha avó nunca deixou. Minha avó sempre foi muito assim, olha, é em casa, tem que ficar em casa, nada de ficar na casa de amiguinho, nada disso. Para com isso que eu não gosto. Por conta que eu acho que, não sei se ela já viveu isso, ela nunca me contou. Mas eu acredito que ela deve ter passado por alguma situação, né, que veio ela pensar dessa maneira. E nisso, sabe, parece uma geologia. Porque aconteceu isso com meu filho também, né? Meu filho hoje tem 18 anos, mas aconteceu isso com meu filho quando ele tinha de 3 para 4 anos. Ele estava na creche, abusado por um amiguinho de dentro da creche, que era abusado pelo próprio idoso dentro de casa, né? E eu só consegui descobrir isso quando eu bati no meu filho. E eu fui parar na delegacia da mulher e eu tive que cumprir serviço voluntário, por conta que eu dei uma chinelada no meu filho e ficou a marca no braço, sabe? E aí eu descobri disso, eu fui descobrindo outras coisas. Aí a creche fechou, né? A creche fechou. E até hoje, até no dia da audiência, a mãe do menino, ela não apareceu. Ela não apareceu. Nossa, olha. Mas eu acho que por ela não ter aparecido, eu acho que ela sabia. Sim, ela sabia porque o filho dela, que era mais velho, ele abusava do próprio irmão.
E detalhe, dentro da creche, as tias, elas disseram que já havia acontecido isso. Já havia acontecido Meu isso. Deus. Com outras crianças, entendeu? Com outras crianças. Então, quer dizer, era muito complicado isso. Mas elas deveriam ter falado, né? Deveriam ter falado isso. Mas não falaram, sabe? Enfim, eu cresci, sabe? Eu mudei de lugar, eu acabei vindo pra cá, né? Mais próximo do centro, na época. Aí fui me criando adolescente, né? Só que foi criando os meus medos. Por quê? Eu tinha medo de ficar perto de homem. Eu não gostava que ninguém me tocasse, assim, que me alisasse, porque eu batia em todo mundo. Se me tocasse. Porque era uma forma de se defender. Eu era muito agressiva, assim. Seja na escola, eu era bem agressiva com as pessoas, porque eu achava que todo mundo era a minha defesa, era a minha maneira de se defender. Eu batia nos meninos da escola. Tipo assim como você também, muitas crianças, elas não têm como se defender. Elas não podem, porque a pessoa que abusa, ela sempre fala assim, não, se você contar para alguém, aí eu mato sua mãe, aí eu mato seu pai. Então a criança fica calada. A criança não fala, né? Então é muito importante a gente bater nessa tecla, a gente falar para os nossos filhos, tipo assim, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Então é muito importante a gente falar para eles, olha, se mexerem com você, fala para um adulto, fala para a mamãe, fala para o papai. É muito importante a gente falar, né? Para as crianças fazerem isso. Você está me ouvindo? Nossa, eu tô abaixando aqui. Você não tá me ouvindo, não, né? Você tá me ouvindo? Voltou. Eu tive que fechar aqui. Então, Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. É que nem tem muitas mães que deixam brincar na casa da amiguinha, ficar, dormir. Mas eu como mãe, hoje, pelas experiências que eu já passei, não dizendo que vai acontecer com outra criança, mas eu acredito que tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com isso, tá? Porque se o padrasto, se o próprio de dentro de casa faz, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso para não deixar, sabe? Porque, gente, é uma marca que fica registrada na gente eternamente. A gente passa por várias coisas, mas o medo ainda fica, entendeu? Fica. E assim, tá travando, né? Tá falando que tá travando. Tá travando? Eu não sei por que tá travando. Pra tu aí tá bom, né, Gi? Pô, tô te ouvindo. Então, pra mim aqui, não sei o que tá acontecendo. Peraí, rapidinho. Olha, eu saí da live, meu Deus do céu. Peraí. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá me ouvindo? Não. Tô te ouvindo. Tá ouvindo, né, agora, né? Melhorou. A minha voz tá chegando lá. Eu tô te ouvindo Tá bom. normal. Então, Gi, deixa eu te falar uma coisa. E na tua adolescência? Oi? Não Tô entendi. perguntando quem está na live, quem está assistindo, se está conseguindo ouvir bem a gente. Então, a Rosemary falou que tá travando. Agora parou. Ela falou que voltou agora. Voltou. Então tá bom. Então,
Ô, Gi, na sua adolescência, como que você, assim, deixou um pouco para trás o que aconteceu na sua infância? Você conseguiu superar um pouco? Sim, a minha mãe, né, me levou no psicólogo. Até um dia eu estava até falando para o amigo, eu falei, lembra, antigamente o CREI, ele era centro um centro como é que se fala, gente? Especialidade. Psiquiatria? Não, Ah, sim, sim, especialidade. só que era o CREI antigamente. Então, lá eu fazia tratamento com psicóloga. Porque eu não falava. Hoje vocês viram eu falando assim, mas eu não falava. Eu era uma criança muito assim, no meu canto, eu só olhava as pessoas. Só que eu era muito criticada pela minha família, pelos meus parentes. Falava que, você é uma monga, menina. Nossa, o que acontece? Você não conversa, você não fala, você só fica no seu mundo. Então, mas as pessoas não sabiam que o fato de você ter crescido desse jeito foi pelo fato de ter acontecido com você na infância, porque muita gente não sabia. Então você cresceu com essas limitações, você ficou no seu mundo. Eu não tinha infância. Eu não brincava. Eu não tinha brinquedo. Eu me lembro que ali perto do Central, eu vendia umas caminhas e uns guarda-roupinha de madeira que eles faziam. Gente, aquilo era a coisa mais linda, mas eu não tinha condição de comprar. Aí eu pedia para minha avó falava assim, filha, quando tiver condição, a vovó compra para você, né? Mas só que nunca dava, porque nunca sobrava. Eu estava até falando esses dias sobre meus filhos. Eu falei, gente, a bolacha de Fito, quem conhece, na época era 60 centavos. Hoje é uma bolacha que está R$30. Pra gente comer uma daquela, pra comer uma daquela, minha avó partia no meio e dava pra gente. Sabe? Eu ia pra escola com bermuda jeans costurada no meio das pernas. Porque eu não tinha roupa. A minha avó pegava aquelas emendas, né? Que ela fazia muito aquelas coxas de retalho, que inclusive eu aprendi, porque minha avó queria que a gente fosse uma mulher prendada, que aprendesse de tudo na época. Né? E minha tia também trabalhava no hospital, eu aprendi a engomar roupa, eu passava ferro nas roupas brancas, porque minha tia, na época, ela era a única negra na faculdade de enfermagem. Então, naquele tempo, tu imagina, hoje tu está falando do racismo, e não sei o que, mas aquele tempo lá atrás era bem pior. Era bem pior. Você quase não via um negro na faculdade. Sim. Né? Sim. Você teve depressão? Eu tive depressão, assim, eu tive depressão quando eu tive o meu filho. Pós-parto e pré-parto. Horrível. É uma sensação que eu não desejo para ninguém. Eu tinha vontade de morrer. Eu acordava e dormia com a mesma roupa. Eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de pintar cabelo, eu não tinha vontade de nada. De nada. Sabe o que é nada? É você dormir. A única coisa que eu tinha que fazer era me movimentar, mas era ali. Só que tinha vezes que eu tinha crise de não querer ninguém perto de mim e eu gritava mesmo. Às vezes meus filhos queriam brincar com os amiguinhos lá, eu falava, não, vai embora, todo mundo sai daqui. Porque eu queria ficar sozinha, eu não queria que ninguém me visse chorando, eu não queria que ninguém me visse no meu momento difícil. Eu não queria que ninguém me visse assim. Nem os amiguinhos dele. Então aquilo era o tempo inteiro. Porque eu estava numa situação difícil da minha vida, que meu marido se encontrava desempregado. Eu morava num lugar que eu não gostava muito. Sabe? Era assim, eu estava morando de favor na casa dos outros. Era muito complicado. E depois você acabar descobrindo que está grávida. Era pior ainda. Porque eu falei, como é que eu vou criar essa criança? Como é que eu vou dar como que a gente vai dar de comer? E eu engravidei depois de 7 anos do meu filho. Né? Então eu falei, meu Deus, e fora, gente, as críticas que eu recebi. Nossa, é mais um filho.
Nossa, olha, eu vou falar, e até hoje eu escuto, nossa, mas você também teve filho demais. Não, eu não tive filho demais. Eu tive filhos que Deus me deu. E hoje eu sou muito grata por eles, sabe? Eu sou muito grata pelos meus filhos, porque os meus filhos é tudo para mim, sabe? Se eu acordo, se eu levanto, primeiro é porque Deus, ele é maravilhoso com a minha pessoa. E segundo, porque eu tenho os meus filhos, sabe? Porque eu tenho meu marido. São pessoas que sabem o meu dia a dia, que sabem aquilo que eu passo, sabem quando eu estou bem, sabem quando eu não estou bem, sabe? Então, isso... E ainda hoje, tu tem, assim, alguns gatilhos da depressão? Tenho. Às vezes, é que não falei, às vezes eu me sinto muito mal mesmo, assim, de não querer levantar da cama. Às vezes eu preciso chorar, eu choro escondido, porque eu não quero que os meus filhos vejam. Mas isso acontece, entendeu? Isso acontece mesmo, isso é verídico. Acontece com a gente, porque a gente é ser humano. Só que algumas pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem. Elas não entendem, elas acham que é uma besteira, que é uma bobagem, sabe? E eu falo, eu perdi a minha tia por conta de uma depressão. Sabe? Eu perdi a minha tia por conta de uma depressão. E eu fiquei o tempo inteiro com ela, tentando fazer com que ela se sentisse bem, que ela se sentisse acolhida, mas a depressão tomou tão conta da vida dela que ela foi lá e cometeu um suicídio. Tirou a própria vida, sabe? E o pior de tudo pra mim foi que, assim, eu tava junto com ela no telefone e eu não conseguia ajudar ela, sabe? Aquilo pra mim foi uma coisa muito, assim, difícil, porque eu fiz de tudo, sabe? Eu fiquei sempre, tia, vamos lá, onde eu ia, eu queria levar, eu queria fazer as coisas, sabe? Mas, enfim, não deu tempo de eu chegar lá, entendeu? Quando eu cheguei lá, minha tia já estava lá no chão. Eu não consegui, sabe, ajudar, salvar ela. Tudo que eu pude fazer, sabe, em oração, ir para a igreja, quem me conhece sabe, eu não nego meu Jesus por nada, eu respeito todo mundo, todas as religiões, todas as pessoas, sabe, mas eu acredito muito num Deus vivo, num Deus que pode fazer as coisas. Por isso, hoje eu estou aqui, né, porque eu passei também por uma situação muito difícil na minha vida, quando eu tive pedra na vesícula e eu fiquei internado um mês no hospital. Né? Eu fiquei com dreno, fiquei com bolsa de colostomia, eu fiquei toda ruim mesmo, parada, porque eu tive pancreatite, eu tive cirrose, eu tive hepatite, eu tive muita doença ao mesmo tempo, né? E eu pensava a todo momento que eu ia morrer. Eu pensava que eu ia morrer, porque os médicos falaram, me colocaram, para você ter uma ideia, me colocaram até na fila do banco de doação de órgãos para conseguir um banco para mim. Porque o meu pâncreas estava muito inflamado. Eu fiquei 2 semanas, eu já não estava comendo nem bebendo água. Eu fiquei 2 semanas direto. Eu ficava indo e voltando. O pessoal do Noroeste ali, eles já me conheciam. A menina do Buscopan, que chega, toma Buscopan e vai embora. Sabe? Então, um mês internada no Guilherme Álvares, sabe? E para mim foi um tempo mais difícil da minha vida, porque o meu filho só tinha 4 meses. E eu não tinha como deixar. Meu marido tinha que trabalhar, né? E foi uma coisa muito difícil para mim. Foi quando, sabe, eu até tenho uma moça, uma senhora, que inclusive esses dias eu não sabia, ela era mãe do esposo do Jefferson, né? Você vê, como o mundo é pequeno. E ela, essa senhora, ela ia me visitar todos os dias. Todos os dias aquela mulher ia me visitar, sabe? E ela falava, Gi, fica firme, você vai voltar para casa. Só que para mim era mais difícil ainda, porque eu estava tentando lutar
para mim conseguir ficar bem para voltar para casa. Porque Sim. lá na minha casa tem os meus filhos me esperando, sabe? E isso foi muito, muito difícil para mim, sabe? Até o tempo que depois eu voltei para minha casa, comecei a ficar bem, né? Só que ainda voltei com dreno. Fiquei com dreno quase 2 semanas direto em casa. Eu morava num barraquinho de madeira. Gente, era muito calor. Era na época de janeiro. Eu fiquei de dezembro a janeiro no hospital. Então, era muito calor. Muito calor. E eu ficava do outro lado da rua, ali no caminho da divisa, sentada, para poder voltar para casa, dentro de casa, né? Assim, quando o tempo, o sol baixasse mais. Mas a minha vida era essa, sabe? Sim. Mas hoje... E tipo assim, gente, todo mundo assim, que passa por depressão, assim como eu, como você, outras pessoas, a gente não quer tirar a nossa vida. Né? A gente quer que aquela dor da alma passe. A gente quer que aquela dor vá embora. Né? A gente não quer ficar vivendo dia após dia naquela dor, porque a gente fica sem noção de tempo, a gente fica preguiçosa, a gente só quer dormir, a gente não quer tomar banho, a gente só quer ficar dentro de um quarto, pelo menos eu só queria ficar dentro de um quarto, com a luz apagada, deitada. Eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. E, tipo assim, eu tentei por várias vezes tirar a minha própria vida, mas Deus é tão misericordioso que não permitiu que isso acontecesse, né? E hoje você passou por tanta coisa, que Deus não permitiu que você morresse. Porque você pode contar o teu testemunho para outras pessoas. Porque você sentiu na pele o que é ter depressão, você sentiu na pele abuso infantil, você passou por tantas coisas que hoje ninguém pode enfiar o dedo na sua cara e te julgar, entendeu? Porque você conhece a vida, você passou por tanta coisa que hoje você é uma mulher guerreira, você é batalhadora, você consegue manter a sua família, né? Você tem essa fé maravilhosa que a gente tem também em Deus vivo. E, assim, você se superou. Muita gente podia naquela época falar, disso não vai dar em nada, não vai casar, não vai ter filho, não vai prosperar em nada. Aí quem te vê agora, e olha para trás, agir agora, você é bênção. Entendeu? Então muitas pessoas não entendem o agir de Deus. Elas olham pra mim e elas falam, nossa, Gi, você mesmo, assim, sabe? Aqui é amigo de escola, de infância, ver assim, porque, gente, uma coisa que eu sou boa de lembrança, assim, de rosto e tudo, eu lembro de todo mundo. Pode se passar muitos anos, a não ser que mais pra frente eu fico com Alzheimer, mas eu lembro de todo mundo. Eu me lembro, sabe? E detalhe, outra coisa, por eu fui tão, assim, julgada pelo meu cabelo, pelo meu corpo, que isso refletiu em mim, assim, eu me sentia feia. Eu nunca me achei bonita, eu sempre me achei feia, porque eu fui alimentando aquilo, eu só ouvia as pessoas falarem, nossa, você é feia. Ai, nossa, olha, meu Deus, por que você não emagrece? Ai, por que você não emagrece? Meu Deus, seu rosto tão bonito. Ai, sabe, eu vivi a minha vida inteira ouvindo isso. A minha vida inteira, gente, era ouvir que eu estava gorda. Ai, você tem que fazer uma dieta. Ai, não sei o quê. Falava, eu gosto de mim assim, sabe? O mais difícil para mim era a questão, hoje a gente pode, né, cabelo assim maravilhoso, graças a Deus, poderosa. Mas antes, ai, a linha do cabelo, eu já fui chamada até de neguinha do banjo, gente. Então, tô te falando, sabe? Você ouve, as pessoas
você fala. Quando eu tava na rua, a mulher falou assim, eu não compro de preto, eu não compro de preto. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, e a gente era tão julgada. A gente era tão julgada naquela época por causa do nosso cabelo, do nosso corpo. Nossa, eu cansei de ouvir essa frase que tu falou. Eu cansei de ouvir essa frase. Mas você tem um rosto tão bonito, só pode emagrecer. Nossa, era horrível. Eu ficava doida. É que nem o do Uber. O Uber, gente, eu peguei o Uber essa semana passada e o Uber disse pra mim, aí ele falou assim, você não pode descer numa quadra? Eu falei pra ele assim, não, eu quero ir no destino, certo? Aí chegou no destino lá, ele falou pra mim, sabe o quê? Nossa, agora eu tô vendo. É porque você é gorda, por isso que você não queria ir andar uma quadra, né? Eu falei, sim, eu sou gorda sim, querido, mas eu sou linda. Eu sou linda e tem uma coisa. Eu sou gorda e posso emagrecer, ao contrário de você, que teria que nascer de novo, porque você é feio, viu? Rapidinho ele falou, ficou na dele. Entendeu? Imagina, que acha maravilhoso. Ô, Gi, fala um pouquinho pra gente. Eu sei que você me falou esses dias, há uns meses atrás, né? Acho que 2 anos passados, que você está tendo crise de ansiedade. Né? Fala um pouquinho sobre a ansiedade. Assim, eu tenho crise de ansiedade, mas eu não entendo tão bem quanto você, porque você tem muitas crises, né? A crise de ansiedade ela é insuportável. Por quê? Eu não sabia que era uma crise. Eu fui descobrir quando eu fui no médico, porque começou a me dar urticária. Eu ficava. Deixa eu ver como eu fiquei. Eu ficava com bolhas no corpo, bolhas e bolhas. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu ficava, não, mas eu não vou no médico, porque, gente, eu detesto ir no médico. Aí eu ficava, eu não vou no médico, vou deixar mais um pouco, e ficava sustentando aquilo. Agora, aí quando dava desespero, é quando forçava muito a ponto de fazer ferida. Sim. Aí eu tinha que ir no médico, tinha que tomar Pernegan. Aí tomava Pernegan, aí né, morria, porque a Pernegan deixa a gente quase morta. Detalhe, eu não tomava uma só, eu tomava 2, porque uma já não fazia mais efeito. Então era mata-leão, né? Eu tomava, dormia e esquece, podia me esquecer, eu já avisava logo, gente, não me acorda, eu não vou ouvir nada, eu vou entrar em coma agora, depois que eu começo a injeção. Mas era a única coisa que melhorava, sabe? Só que, gente, é muito ruim, porque assim, começa a te dar falta de ar, você fica tão nervoso que você fica impaciente, você não tem paciência com nada, você não tem paciência com ninguém. E olha, quando você está assim, o que tem de gente que vem te perturbar, nossa, mais aparece. E é muito ruim, porque o que mais enche o saco é a questão da coceira. A coceira, o nervoso, sabe? Você fica nervosa, você vai ficando nervosa, e aquele negócio não passa, e só passa com injeção. Aí eu fui no médico há pouco tempo, estou tomando remédio, né? Estou tomando remédio, gente, o remédio é horrível. Eu vou falar pra vocês, quem toma e é casado, fica impotente. Nossa! Você não sente prazer, você não sente nada. É muito ruim. Esses remédios a gente encontra pelo SUS ou você tem que comprar? Alguns que eu tomo, que é o... Agora eu não sei esse nome, porque o nome dele é muito ele é muito contra, só que você tem que passar primeiro no clínico, aí pedir encaminhamento para o psiquiatra,
né? Que inclusive eu tenho que ir no psiquiatra aí, sabe? Tem que ir lá no hospital do Curitiba e eu tenho preguiça, mas eu tenho que ir buscar o remédio, mas eles dão no centro médico. É o único lugar que eles dão assim quando tem no centro médico. Sim. E assim, Gi, qual os gatilhos que te levavam à ansiedade? Porque às vezes você tá bem, né? E nervoso, sabe? O que mais mata é nervoso, ele me deixava, a pressão subia, me dava um monte de coisa, o coração acelerava, parecia que eu estava morrendo. Teve um dia que eu tive que pedir para o meu marido chamar um SAMU para mim, porque eu achei que eu estava infartando. Começou a me dar uma dor, e eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E ele, calma, respira, vai com calma, respira, porque foi melhorando, mas era uma dor muito forte, mas eu, sabe, gente, se eu infartei, eu não sei. Mas que a ansiedade, né? Foi, e aquela falta de ar, aquele negócio, e aquela dor, eu falei, meu Deus, eu tô desesperada. Eu vou fazer. Aí eu peguei e fui no médico, mas me deu. Lembrei do remédio, que se chama Centralina. O Centralina, eu tomei também. Gente, é horrível. É horrível. Todos para ansiedade. Por isso que, assim, eu, Gisele, eu tô tendo uma experiência, assim, que independente de religião, independente de qualquer coisa, a gente que tem depressão, que tem ansiedade, tem que se lançar em pé sem isso. Porque é a única coisa que vai resolver a nossa vida. Porque os remédios, a gente toma, eles ajudam em algumas coisas, mas em outras eles pioram. A gente. Porque os remédios eles são paliativos, né? Eles não resolvem 100%. Eles não resolvem 100%. Na verdade, eles não resolvem. Eles fazem o quê? Eles amenizam um tempo, né? Eles dão uma amenizada e depois você começa a ficar novamente. Começa os sintomas a aparecer. Aí vai dando aquele pico, né? E você vai. Mas é isso. Ô, Gi, que eu queria te perguntar. O que afeta e derruba a tua autoestima? O que afeta a minha autoestima? Afeta, derruba por completo a tua autoestima. Olha, eu acho que é eu não cuidar da minha saúde. Eu não dar muita atenção para minha saúde, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de médico. Não gosto. E ainda mais que eu sou uma pessoa que eu não tenho plano de saúde. Então, isso afeta muito. Porque você começa a sentir coisas e você sabe que você tem que ir no médico, mas você não vai. Então, isso, de uma forma ou outra, derruba. Sabe? Porque você resolve, você sabe que você tem que ir. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa para melhorar a sua saúde, e você não vai. Aí você faz derruba. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como você virou o modelo plus size? Você sempre quis ser modelo? Ou você nunca teve condições? Ou assim, você não esperava? Como que foi para você ser modelo plus size? Olha, assim, na verdade, eu ainda não me considero uma modelo plus size. Eu não me considero. Eu não me considero, amiga, porque para você ser uma modelo realmente, você precisa ter um card, né? Vamos dizer, um cartão de crédito, uma porta aberta. Ai, amiga, não. Não, escuta. Para mim, assim, eu acho que a pessoa
tem que ter, que nem eu, gente, eu não tenho fotos profissionais. Eu não tenho, agora no momento assim, eu não tenho condição de tirar fotos profissionais. E eu tava com a minha autoestima muito baixa. Aí eu conheci a Ossi, que é do projeto Ossi Monteiro, que eu faço parte do projeto dela. E ela falou, Gi, olha, tem um concurso aí que vai acontecer em São Vicente. Eu pensei em você, vai lá. Aí eu falei, Ossi, como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro, eu não nasci pra isso, eu nunca fui desfilar, nunca vi gordo desfilando na passarela, só vi magro, escorricado, passeando, bonito. E o que eu vou fazer lá? Não vou não. Ela vai finge, vai lá. Se, pelo menos nem que você vai só pra se divertir. Vai lá. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu tava bem assim, cabisbaixo. Eu falei assim, quer saber, eu vou arrumar o dinheiro. Aí eu arrumei um dinheiro aí pra pessoa, paguei minha inscrição. paguei minha inscrição e fui. Inclusive, a Maia paga, né? Tá. Gente, foi muito. Eu morri de rir naquele dia. Porque a gente ficou bem assim. Aí olha que essa mulher bonita e tal, né? E que honra que eu vou ter escolhido. Aí, tá, fui na brincadeira. Aí eu conheci a Elaine Ribeiro, que é a presidente da organizadora do clube. E ela falou assim, Gi, não interessa, não olha para título, não olha para nada, vai, Gi, arrasa, entendeu? Força, beijo no core, vai lá e arrasa e vai lá, mulher, dá o teu melhor. Aí eu fui, gente, né? A mulher de primeira, a modelo de primeira classe. Foi lá. Aí chegou lá. Lu, lembra que para entrar era de 2? A gente falou, pronto, agora vai lá. Lembro. Um vai para um lado, a outra vai para o outro, e quando chegar vai se bater, ninguém vai entender nada. Aí, desfilamos, ainda ficamos lá na roda de conversa, lembra que a gente estava Lembro. Conversando e para descontrair, né? Porque nervoso, a gente começa a falar, nossa, muito nervoso. Não, tipo assim, profissional foi o primeiro desfile, meu Deus, né? E eu tava super nervosa, sapato saindo do pé. Primeira vez que eu fiz desfilar na passarela, gente, horrível. Aí eu fui, quando chegou lá no final, aí falou, agora vai lá escutar, porque vai falar o nome da figurária, que eram as 3 primeiras, né? A primeira Jesus me segura. Aí eu falei, eu vou ficar aqui mesmo, que eu acho que não vou nem isso. Não foi? Aí eu fui olhando, aí daqui a pouco eu escuto meu nome. Gisele Escoga! Não sabe, eu falei pra ele falar meu nome de novo. Nem acreditou, né? Não acreditei. Eu falei, eu mesmo, meu Deus do céu. Aí, cheguei lá, sabe? Aí, já viu, né? A pessoa já fica meio... Já a autoestima já levanta, o negócio já fica bom, e você já está desfilando, sabe? Todo mundo aplaudindo. Mas foi uma emoção tão grande quando falaram seu nome. Gente, eu comecei a chorar, o coração palpitava. Nossa, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu corria, eu não sabia. Mas foi muito bom. Aí daí abriu, né, as portas mais aqui, você convidada para trabalhar, sabe? E eu sempre, sabe, assim, gente, eu não sou aquela mulher que, sabe, se acha, não. É claro, isso aí quem me conhece sabe. Eu não me acho, não, sabe? Porque, pelo contrário, se eu puder ajudar as outras, colocando a moral nas outras, para elas se sentirem bem, eu prefiro, sabe? Isso é de mim. É, dona Ira Maia?
Que ela vivia achando assim, eu não tenho título, eu não tenho, eu queria uma fata, eu queria uma coroa. Não, e no começo, tu lembra? Tu ficava reclamando que tu não tinha coroa, e eu ficava reclamando que eu não tinha faixa. Aí a gente falava que era assim no Galvão. Aí era uma completava a outra. Você é de coroa e eu de faixa. Verdade. Você vê, são coisas que passam na nossa vida, sabe? Passa, sabe? E hoje, olha, a mulher tem vários títulos, tá aí arrasando, influente, tal. Estamos, né? Estamos arrasando. Sabe? É acreditar que você pode ter essas coisas, sabe? E a gente pode. A gente merece, porque nós somos mulheres, nós somos coletivas, nós estamos buscando isso. É filho, é casa, é comida, é venda. Gente, é procura, sabe? Então a gente tem que se achar mesmo, linda, maravilhosa. Chegar, você fazer que um dia eu estava vendo, a mulher estava na rua, ela estava andando com uma roupa bem chique, chapéu, coisa assim. Nossa, para acordar ela. Por quê? Porque ela está se achando maravilhosa. E é assim que a gente tem que se achar. A gente tem que se amar pra gente. Primeiro, é pra gente. É que nem uma selfie. Tira uma foto pra você. Eu aprendi isso. Eu tenho que tirar uma foto pra mim. E não pras pessoas. Sabe? Verdade. É maravilhosa, gente. Pra que mais? Sabe? A única coisa que eu falo, não deixe o sucesso na sua cabeça. Seja você minha, seja você estrela rainha, não deixa. Sabe por quê? Porque o melhor ainda está por vir. Sabe? Título, essas coisas, isso tudo passa. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. E é isso que dá força todos os dias. E, Gi, tipo assim, você se sente uma mulher empoderada, com autoestima elevada? Hoje eu me sinto. Hoje eu posso dizer que eu me sinto, porque eu passei por várias coisas. Hoje eu não abaixo a cabeça pra ninguém. Sabe? Eu tenho que mostrar o meu potencial, eu tenho que mostrar a minha autoridade como mulher. Eu não preciso andar de seguida, eu não preciso fazer nada que venha contra os meus princípios, sabe? Mas eu tenho que ter autoridade, eu tenho que ter respeito comigo. É uma coisa que eu tenho que ter, eu tenho que me respeitar, eu tenho que me amar, sabe? Eu tenho que buscar o melhor, eu tenho que me dar o meu respeito. Mas é pra mim, isso é pra mim, sabe? Não fica pensando que você fica fazendo melhor pra mim, não. Você tem que dar o melhor pra você primeiro. Porque se você pode estar com depressão ou ansiedade, se você não levantar da cama, se você não correr atrás, se você não for buscar, ninguém vem te arrastar pra buscar você. Ninguém, porque eu falo que quando eu estive sozinha eu não tinha amigos, não tinha ninguém pra falar, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, eu tive que levantar, eu tive que ter força, eu tive que ir atrás para me conseguir sair da depressão, para me conseguir vencer a ansiedade, como eu venci ela todos os dias. Mas isso tem que partir de nós. A gente tem que ainda que seja difícil, não é fácil, não é. Mas você consegue. Só depende de você próprio, só depende de você. Tudo depende da gente. Nós temos que acreditar que nós somos capazes de tudo. Sabe? De tudo que é bom. E outra coisa, a nossa palavra ela tem poder. Você sabe, você falando, eu sou linda, eu sou maravilhosa, a palavra tem poder, você sabe que você é. Acima de tudo, você sabe que você é. E, Gi, deixa eu te falar, assim, a autoestima, empoderamento, amor próprio, pelo seu corpo, você só vem encontrar depois que você descobriu o modelo ou antes de você já se Não, foi depois. Foi depois
porque, assim, eu venci os meus vícios. Claro que eu ainda tenho alguns vícios, sabe? Mas eu tinha muito medo que as pessoas iam falar, que as pessoas iam falar sobre esse vício. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a andar com pessoas, sabe, diferentes. E então tudo isso me fez amadurecer e ver a mulher que eu sou, sabe? Então hoje, a Gisele de hoje, ela não é mais aquela Gisele lá atrás. A Gisele de hoje é uma mulher madura, uma mulher que sabe o que quer, sabe? E se ela vai, ela traz. Ô, Gi, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Eu mudaria minha vida financeira. Ai, Gi. Minha vida financeira. Eu queria ficar rica, milionária. Tipo assim, se tu tivesse três desejos, qual seriam os seus três desejos? 3 desejos. Primeiro, ter minha casa própria. Minha casa própria. Ter o meu carro na garagem para andar com os meus filhos, um carro de 7 lugares, que eu peço todo dia a Deus para me dar posição. Assim, para ir para onde eu quiser. E saúde. Saúde, mais saúde para mim. Eu ia falar isso. Saúde, porque como que eu vou. Se eu não tiver saúde, eu não vou poder andar, não vou poder dirigir, não vou poder ter minha casa. Verdade. E fé, né? Tem que ter fé, tem que ter foco, porque se tu não tiver isso, tu não tem outros dois. Tu não consegue alcançar os outros dois, né? Na verdade, primeiramente, tem a fé, o foco, né? Porque a fé, você tem que ter a fé em Cristo, porque é Ele que pode te dar tudo. Você acha que é impossível, Ele pode te dar. E aí Ele vai te dar a casa, Ele vai te dar o carro, porque você botou Ele como prioridade em tudo. Então, amiga, tá tudo certo. É verdade. Ai, gente, muito contigo. Gente, queria fazer. Agora vamos para um bate-bola todo rápido. Eu quero saber o que te inspira. Que me inspira. Meu Deus, tem tanta coisa que me inspira. Fala algumas coisas. Me inspira hoje. Me inspira é minha mãe. Minha mãe, sabe? Eu acho que é o que me inspira. Sabe? E também uma coisa que me inspira, que eu amo muito, é cantar. Eu amo cantar. Sabe? Conta aí pra gente. Não, pelo amor de Deus. Um tristinho. Meu Deus do céu. Ai, Deus, só vem um louvor na minha mente agora. Então canta pra gente. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que linda! Ai, eu amo esse louvor. Amo de paixão. Parabéns. Parabéns, Gi. Parabéns, sua voz é linda. Investe.
Hoje, tem medo. Medo. Medo de ter que voltar fora isso, eu não tenho medo de Jesus voltar e eu Sim. Muito medo. medo da de não ter a salvação. Pra mim, assim, sabe, é medo. Porque só quem sabe, né? Quem sabe que o nosso lugar não é aqui. Vai ser muito passado. Muita gente sabe o que a gente está falando, né? A gente tem que ter medo. A gente tem que ter medo e a gente tem que buscar medo. Porque quem ficar não vai ficar. Eu acho que é Sim. Uma alegria. O seu quartel. Ai, o meu quartel. Meu quartel é minha alegria. É com eles que eu canto, é com eles que eu vivo, é com eles que eu faço a minha vida. Então, e hoje, sabe, Deus me deu mais uma oportunidade de ver meus filhos crescerem. Então, isso pra mim é um ponto. E um lugar. Um lugar que eu gostaria de estar, Um lugar para você que é assim, surreal, maravilhoso, eu não trocaria por nada. Por nenhum outro lugar. meu encontro. Aquele lugar foi o melhor. Eu acho que pra mim foi o melhor lugar que eu já fui estar. Foram 3 dias, mas foi bem legal. Uma comida. Ai, uma comida. Ai, gente, pode ser que seja mais chamada, mas eu acho que eu vou comer. Ai, o meu é batata frita. Ai, eu amo estrogonofe. Eu sou maluca com estrogonofe. Ai, é muito bom. Aquela batatinha fácil. Gi, uma palavra. Uma palavra. Amor. Sabe o que é amor? Amor, porque sem o amor ele suporta tudo. E sem ele, você não consegue suportar as dificuldades e as coisas. Uma frase. Amém. Quem é a Gisele Souza? A Gisele Souza hoje é muito forte, uma mulher guerreira que enfrenta tudo de cabeça, é ciumenta, é fiel, é leal, é uma mulher que não deixa a peteca cair. Verdade. Passa dentro da gente. Mas vai atrás da amiga, vai fazer qualquer negócio, mas vai. Não quer deixar ninguém de lado. Quer arrastar todo mundo junto com ela. Quer botar todo mundo dentro do bolso. Hoje, se você pudesse, você mudaria a mulher que você se tornou hoje? Não. Pelo contrário, eu ainda tenho que investir nessa mulher porque é pouca coisa. Conta pra gente qual é o seu maior sonho?
como eu falei, o meu maior sonho é ter minha casa própria. É sair do aluguel. Eu acho que esse é o maior sonho. Maior é sair do aluguel para uma casa que tenha 3 quartos, sala, banheiro, uma área gigante na frente do meu correio para passar muito. Eu vou estar na piscina bem grandona, para mergulhar, tomar tudo pronto. Uma churrasqueira, Isso, entendeu? Eu quero assim, uma casa assim, sabe? E, se possível, eu comprar um ônibus, porque eu vou querer levar todo mundo. Viu? A gente está chegando ao final. Eu amei a nossa live. Eu já conhecia a sua vida. Sim, eu conhecia. Você foi minha amiga. Mas as pessoas precisavam ouvir a história. Precisavam saber quem me ajudou. Pelo que ela passou para se tornar a mulher que ela é hoje. Como você viu essa mulher, essa autoestima, esse amor próprio, esse empoderamento, como você impacta as pessoas com sua palavra. Então, as pessoas tinham que conhecer melhor a Gisele Souza. E agora a gente vai para o nosso pitch de venda. Gi, conta pra gente como você virou empreendedora. Além de ser modelo plus size, conta pra gente o seu empreendedorismo, como você virou empreendedora e como você criou a sua empresa. Eu comecei a empreender quando o meu esposo ele estava empregado. O nome dela é Elane, ela morava na Vila Maria e ela falou assim, faz trufa para vender. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, meu marido está desempregado, né? Como é que eu vou investir? E aí ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar as coisas e vou dar para você e você vai vender. Aí eu falei, mas mulher, como? Ela falou, não, vai, eu vou te ensinar a fazer trufa, você vai vender, você vai ganhar dinheiro. Olha como, gente, é isso que eu falo, olha como a palavra tem poder. Você vai vender, você vai vencer, você vai lá e você vai conseguir. E ela foi lá na loja, comprou chocolate, comprou tudo pra mim, embalagem, tudo. E falou, vamos lá, você vai vender. Aí eu comecei a aprender, gente, comecei a vender chocolate, porque a gente não entendi. Mas depois eu fui pesquisando, depois que foi indo pra frente e realmente vendi muito. E chocolate é uma coisa que eu amo mexer. E depois disso, eu peguei, comecei a pensar, né? Falei, eu vou começar a fazer outras coisas, né? Tipo, fazer bolo, torta, na marmita. Eu comecei a fazer coisas. E as pessoas começaram a gostar, eu falei, vou começar a vender, porque a pessoa não quer comprar. Já dá pra comprar pão, já dá pra comprar uma coisa ou outra. Mas você sabia fazer brigadeiro, Não, eu não sabia fazer nada. Eu não sabia fazer nada desse sentido. Porque, assim, eu sou cabeleireira formada, né? Eu fiz um curso durante quase 2 anos. E o que eu sabia era mexer em cabelo. Eu não sabia mexer em nada de cozinha. A gente nem gostava de cozinhar. Aí eu peguei e fui aprendendo. Aí fui buscando conhecimento, que nem meu brigadeiro. Como eu sempre falo, isso é uma marca registrada. O meu brigadeiro quebrava a parede, gente. Hoje meu brigadeiro é maravilhoso. Não é porque é meu, não, mas é maravilhoso meu brigadeiro, tá vendo? Verdade. Então, eu peguei e falei assim, não, eu vou reagir. Aí eu fui numa reunião do Mais Por Elas, né? E quando eu cheguei lá, ela começou a falar sobre empreendedorismo. Eu falei, poxa, todo mundo empreende, por que eu fico aqui parado sem fazer nada, tendo talento? Eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí fui buscar conhecimento, busquei sabendo o que estava rolando de novidade, na questão de brincadeira, e fui atrás do que fazer, sabe? Aí depois disso,
fui lá, falei assim, agora eu vou colocar o nome de alguma coisa na minha empresa. Mas até aí eu fiquei pensando, qual o nome que eu vou dar? E meu filho falou assim, mãe, você não ganhou de princesa? Não, princesa, mãe. Eu falei, olha, legal, é isso mesmo. Eu falei, então você pega e coloca aí, você coloca princesa doce, pessoal, você tem que fazer o Instagram pra mim. Ele falou, não, eu vou fazer. Aí fez o Instagram, né? Tudo, princesa, tudo. E eu fui vendendo meus brigadeiros, sabendo como as pessoas, família, né? Aí fui aprendendo, até que eu vi que realmente o negócio dava dinheiro. Sim. Eu saía todos os dias, muita dificuldade. Tem 4 filhos, escola, e casa, e comida, é muito difícil de vender. Não é fácil, mas também não é impossível. Você consegue. É só você querer. E para qualquer coisa, eu acho que, como eu falei, depende somente de você. Principalmente de você. No início, eu comecei a fazer brincadeira, vendendo as caixinhas no centro, sabe, tomando muito pão, sabe, gente boa, gente te dava, que te aplaudia, a gente te julgava, de todos os tipos você encontra quando você vai ter um comércio, quando você tem um empreendedor. Seja de grande, pequena, empresa, você vai encontrar de as qualidades. Porém, você tem que saber administrar tudo isso. Senão você não vai E assim, tu só faz brigadeiro? Mais coisa. Não, eu faço muita coisa. Eu faço pudim, eu faço torta, eu faço mousse, eu faço muita coisa. Entendeu? Só que é assim, Você aceita encomenda, né, papel? Aceito encomenda para peças, quem precisar, né? Eu aceito faço chocolate, pirulito de chocolate, uma série de coisas aí. Barra de chocolate daquela grandona, chocolate recheado. Faço uma série de coisas. Na Páscoa, faço cenoura, que eu dei uma cenoura para semana. Verdade. Eu faço mais coisa. Então, Faz bolo com se eu não feijoada. sei, eu vou buscar para aprender para trazer. Sim. Você faz bolo, né? Faço, agora eu aprendi, que eu fui médico e eu estou agora na Policenac, né? E a gente aprendeu a fazer. Aí, agora eu tô garantindo. Eu tô me garantindo. E eu vi também você é empreendedora, e eu vi também que você participa de live também, na área da moda também. Então, fala um pouquinho. As pessoas, elas convidam a gente, né? A gente que trabalha nessa área de modelo, as pessoas chamam mais de gente para parceria. Mas também, se ela vê que o negócio dela não está muito coisa, não está muito, a parceria acaba, tá? Não se iluda. E outra coisa, as pessoas acham que a gente é, princesa plus size, Miss, não sei o quê. Gente, é serviço voluntário, tá? A gente não ganha mil de dinheiro, não. As pessoas, elas estão muito equivocadas quando elas acham que a gente está montado no dinheiro, tá? Sim. Então, não, às vezes aqui é bijuteria, né? Uma coisa assim que a gente vai dando um jeito. Mas não tem esse negócio de ouro, não. Fica iludido por essas coisas que não existem. Pelo contrário, a gente participa de bastante coisas voluntárias, a gente participa das coisas, mas a gente não fica cobrando nada de ninguém, não. Agora, claro, se a pessoa quiser entrar aí, que nem eu sou patrocinada pela Bendito Laser, que é uma empresa, né, que faz a depilação a laser. Mas ela foi lá, me deu a pressão, a minha telefone, tudo, eu tô lá, firme e forte, né? Mas é diferente de parceria, né?
se der certo, Deus, se não, Deus. É que nem live. As pessoas às vezes pagam pra gente participar de live. Mas o que eles pedem, o que eles pagam pra gente, é um valor simbólico, não é nada de R$ 1.000, R$ 2.000, não, tá? Porque muita gente acha que, às vezes, eu falo por mim mesmo, que eu vou por aí, as pessoas falam, nossa, Gi, nossa, tá bombando, hein, amiga? Tô fazendo isso. Não, eu tô fazendo, gente, mas eu não tô sendo remunerada pra isso, não. Tá? Sim. Muita coisa que a gente faz é voluntariamente. A gente vai desfiles e muitas vezes a gente participa, então voluntariamente. A gente não faz isso pra ninguém. Não pensa que é príncipe, que é princesa, que a gente tá bolado na grana, não. Isso aí é pra gente se sentir um pouco melhor. Verdade. O que é ser modelo para você hoje? Hoje, ser modelo para mim é algo que me deixa linda, é algo que me motiva, é algo que me faz esquecer dos meus problemas e que faz com que outras mulheres olhem para mim e se inspirem, sabe? Queiram se sentir bem, se sentir ponderada, se sentir uma mulher, sabe, linda, maravilhosa, que elas são, porém muitas acham que não são, como eu tipo como ela, sabe? E é isso, eu acredito muito nisso. Hoje, na área do empreendedorismo, você já sentiu vontade assim, de parar, de vender? Todos os dias, porque para mim é como eu falei, é difícil, porque é muita correria. Quem me conhece sabe, eu tenho os meus filhos, eu tenho que levar na escola, eles têm aula de canto, é médico, é uma série de coisas. Então, acaba que eu não tenho muito tempo para as coisas. E isso acaba me frustrando um pouco. Porque eu quero dar conta de tudo e às vezes eu não dou conta de nada. É complicado. Ô, deixa pro pessoal, assim, você é escritora também, como foi você descobrir escritora e ser convidada na antologia do empreendedor história? Olha, isso foi assim, eu achei uma loucura. Isso aí é coisa de coisa marcante, mas foi uma loucura, assim, gente, porque eu fiquei, nossa, mas escrever na era da cor. Imagina escrever, assim, um pouquinho da minha história, porque pra caber no livro tem que ter um livro aí de 700 páginas ou mais. Mas eu fui ousada, sabe? E era muita folha rasgada, jogada fora, mas eu acreditei que ia dar certo, escrevi minha história lá, contei minha história, sabe? E estava lá, ganhamos um prêmio na Santa Cecília, né? Tinha muita gente lá, né? Inclusive a Elaine Ribeiro também mostrou, né, o vídeo dela. Nossa, gente, foi muito bom, assim, porque a gente acaba descobrindo os novos talentos que tem dentro da gente, né? A gente acha que a gente, não, eu não vou fazer, mas tenta fazer pra você ver se não dá certo. Então, pra gente, pode dar pra você também. Olha, gente, agora eu tô começando a fazer parte da antologia dela. Aguardem a nossa antologia, gente. Gi, fala pra gente. Deixa uma mensagem aos nossos telespectadores e como as pessoas podem te encontrar. Por telefone, encomendas, né? Para fazer o teste. Então, fala pra gente terminar. Bom, eu faço, caso sua loja tiver uma live,
Me sigam aí, né, no Instagram. José de Souza 47 e Douglas 47 também. Se precisando aí meu telefone é 1397-42-7183. E você que quer fazer um promotor, fotos, portfólio, vocês podem me chamar. Gente, a única coisa que eu não faço, de verdade, é me expor. Fazer fotos que não sei que não me convida de promotor. Isso é muito real, bem franca, porque eu não consigo. Então, para mim, não dá. Mas questão de roupa, pode me convidar que eu faço fotos, lives. Amo live, gente. Aprendi a amar live. Estava na engenharia da moda, maravilhoso, amei, sabe, verdadeira vida, aquelas coisas poderosas. Mas é isso aí, gente. E eu quero agradecer a Maia por ter me convidado para participar dessa live maravilhosa. E, mulheres, força na política. Sejam vocês, acreditem que vocês podem todas as coisas. Primeiramente Deus, porque as outras coisas que vai acrescentar na vida de vocês. Bola pra frente, não deixe que ninguém te pise, que te humilhe, se ame, se respeite acima de tudo. Não deixa. Outra coisa, falando sobre a questão da violência doméstica. Gente, toma cuidado, denuncie mesmo as crápulas aí que fica batendo em mulher. Se você vê mulher apanhando, vai pra cima, tira, não fica filmando não, entendeu? Peça ajuda, porque eu tenho certeza que vocês vão ser ouvidas, tá? Porque mulher só fica pra bater não, porque tem que fazer carinha de nenhum, tá? Gi, obrigada por ter aceito. Obrigada por ser minha irmã, minha amiga, minha confiante. Você mora no meu coração. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E, gente, obrigada por estar aqui. Especial para Gisele Lima. Sabe, minha amiga, aquela gente, eu participei. É muita gente. Mas eu mando um beijo para todos. Eu também gosto. Super. A Naline, que está aqui também. A outra Monteiro, calma na live. Tem mais. A Pri, as meninas do Mulheres também. Muita gente, beijo para todos. Muito obrigada. Quero que vocês estejam com a gente também na próxima live. Não sei se vai ser terça-feira, porque tem um compromisso, mas eu aviso para vocês, tá bom? Muito obrigada. Deus abençoe a todos, tá? Que vocês possam ser gratos a Deus pela vida de vocês. Gratos porque vocês amam, vocês têm duas mãos, vocês falam, vocês comem, tem gente que está registrado numa cama do hospital, um bolso de colostomia, que a Gi falou, que não podem comer, não podem simplesmente de maneira defecar, porque a gente não pode fazer isso. Tem muita gente que não pode tomar água, gente. Então vamos ser gratos pela nossa vida, tá bom, gente? Se você não tem uma fé, procure se apegar a Jesus, pegar alguma fé, porque nesse mundo que a gente está vivendo, a gente precisa de fé. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Deus abençoe. Um grande beijo. Muito obrigada. Um beijo no seu quartel, no seu esposo, da sua mamãe poderosa. Tá bom? Um beijo, gente. Deus abençoe. Tchau, gente. Tchau.